Hoje no Tarek Notícias, trem descarrilha e pega fogo em Iowa, nos Estados Unidos. Ocupação irregular na Amazônia Legal cresceu 56% nos 2 primeiros anos de Bolsonaro. China anuncia apoio à quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Fiocruz diz que vai receber IFA para 12 milhões de doses de AstraZeneca após o secretário anunciar 18 milhões. A Austrália mantém planejamento de reabrir fronteiras apenas em meados de 2022. Mundo vive apartheid de vacinas contra a Covid-19, diz diretor da OMS. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. Um trem que levava matéria-prima para fertilizantes descarrilhou e pegou fogo em Iowa, nos Estados Unidos, ontem à tarde. Imagens aéreas mostraram rolos de fumaça saindo dos vagões. Apesar da gravidade do incidente, não houve feridos. No entanto, cerca de 80 moradores da cidade de Sibley tiveram de deixar suas casas por precaução, até porque o material era tóxico. Fontes de segurança disseram à imprensa local que o trem carregava nitrato de amônio. É o mesmo composto que causou explosão em um armazém no porto de Beirute, na capital do Líbano, em agosto do ano passado. O incidente deixou dezenas de mortos e causou caos generalizado na capital libanesa. O nitrato de amônio não é um explosivo por si só. Ele apresenta como um pó branco ou em grânulos solúveis em água e é seguro desde que não aquecido ou em contato com alguma faísca. A partir de 210 graus decompõe-se e se a temperatura aumentar para além de 290 graus, a reação pode se tornar extremamente explosiva. A ocupação irregular de áreas da Amazônia Legal cresceu 56% nos 2 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, segundo o levantamento do Instituto Socioambiental divulgado pelo jornal O Globo. Ao final do ano passado, eram 10.600.000 hectares de terras ocupadas irregularmente, uma área maior que todo o estado de Pernambuco, tudo isso dentro de áreas do governo federal. Questionado, o governo não tinha respondido sobre o aumento das ocupações irregulares. São áreas invadidas e desmatadas por grileiros. Depois de limpar a terra, os grileiros vendem a suposta propriedade para pessoas que nem sempre sabem que se trata de área protegida por lei. Entre 2018 e 2020, os registros de áreas irregulares em unidades de conservação federais de uso sustentável que permitem a exploração parcial de recursos cresceram 274%, passaram de um total de 1.700.000 hectares para mais de 6 milhões de hectares ocupados. As unidades de conservação federais de proteção integral, que não permitem a interferência humana, registraram um aumento de 54% na ocupação irregular. Nas áreas de proteção ambiental, a ocupação irregular cresceu 46% e nas terras indígenas 31%. Essas terras geralmente são registradas no Cadastro Ambiental Rural, de responsabilidade dos órgãos ambientais de cada estado. É uma simples autodeclaração com a extensão e a localização do terreno. O registro está previsto no Código Florestal, mas tem que ser avaliado pelos órgãos estaduais. É nessa etapa que fica o gargalo. Sem recursos ou fiscalização suficiente, esse trabalho está atrasado, que facilita a vida de grileiros e que usam o cadastro como uma espécie de validação, um documento que supostamente regulariza a propriedade. Resultado: o número de terras invadidas e desmatadas só aumenta. O Instituto Socioambiental defende a suspensão e a anulação de todos os registros do Cadastro Ambiental Rural localizados em áreas protegidas. Antônio Oviedo, assessor do Instituto, diz que a ocupação irregular da Amazônia Legal tem consequências graves para o meio ambiente. A China apoia o apelo dos países em desenvolvimento pela renúncia aos direitos de propriedade intelectual sobre as vacinas contra a Covid-19, segundo disse hoje o Ministério das Relações Exteriores chinês. O porta-voz do Ministério, Zhao Lijian, fez a declaração durante uma entrevista coletiva. Índia e África do Sul defenderam o ano passado, na Organização Mundial do Comércio, a quebra da patente de vacinas como uma maneira de reforçar a produção e garantir que o mundo seja atendido. O debate em torno do assunto ganhou força este mês, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiou a ideia desde que passasse pela OMC. O Brasil, que tradicionalmente apoiava a quebra de patentes para medicamentos, foi assim com relação a drogas contra o HIV, por exemplo, se posicionou contra a suspensão no caso das vacinas anti-Covid, em linha com a postura adotada pelo governo dos Estados Unidos durante a gestão de Donald Trump.
Em abril, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, já havia dito não considerar a possibilidade de quebra de patentes como o caminho mais eficaz para acelerar a vacinação no país. E mais recentemente ele afirmou que a posição se mantém mesmo com a mudança do governo americano. Segundo o chanceler brasileiro, o maior gargalo hoje para o acesso a vacinas e insumos são os limites materiais da capacidade de produção, são não os parâmetros relacionados à quebra de propriedade intelectual. A França acrescentou, porém, que o Brasil analisaria a nova posição americana e afirmou que, se for para atender aos interesses do país, o governo pode mudar de opinião. A Fundação Oswaldo Cruz afirmou que irá receber neste sábado 2 lotes do ingrediente farmacêutico ativo que permitirá a produção de 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, chegou a afirmar hoje de manhã que os 2 próximos lotes de IFA possibilitariam a produção de 18 milhões de doses. No entanto, a Fiocruz corrigiu o valor para os 12 milhões. O IFA é a matéria-prima para a produção das vacinas que o Brasil importa em grande parte da China. O material será encaminhado para o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos. Com as novas remessas, as entregas de vacinas serão asseguradas até a 3ª semana de junho. A Fundação informou ainda que a produção será interrompida na quinta-feira e a retomada vai ser depois da chegada do insumo. O cronograma de entregas não vai ser alterado. A Austrália vai manter seu planejamento de começar a se reabrir ao resto do mundo apenas a partir da metade do próximo ano, segundo disseram autoridades ontem, resistindo à pressão de encerrar o fechamento das suas fronteiras internacionais. Em março do ano passado, a Austrália fechou suas fronteiras a quem não fosse cidadão ou morador do país e desde então limita as chegadas internacionais. No começo do dia, o secretário do Tesouro, Josh Frydenberg, disse à emissora Australian Broadcasting Corp que o Conselho dos Médicos para manter as fronteiras fechadas funcionou muito bem para esta crise. O fechamento das fronteiras da Austrália, combinado com lockdowns instantâneos, rápido rastreamento de contatos combinado com ações de saúde pública, colocou as medidas de controle do país entre as mais eficazes do mundo. O total de infecções foi de 29.700, com 910 mortes só no país australiano. A distribuição desigual de vacinas contra a Covid-19 entre países ricos e pobres provoca um apartheid, segundo diz o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Até a semana passada, mais da metade das doses aplicadas globalmente haviam sido administradas apenas nos Estados Unidos e na China. Mais de 1 bilhão e 200 mil doses tinham sido aplicadas em todo o mundo, sendo que 80% das aplicações foram realizadas em países de renda alta e renda média para alta, que incluem nações da Europa e também Brasil e México. No continente africano como um todo, por outro lado, tinham sido pouco mais de 20 milhões de imunizantes, menos de 2% do percentual global. Um dado alarmante, é que até 5 de maio, quase 10 países e territórios da África ainda não tinham recebido nenhuma vacina, de acordo com informações da União Africana, entre eles Tanzânia, Madagascar e Burkina Faso. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo começo de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia e até amanhã.